Nos últimos días do primeiro século, quando a Terra ainda respirava os ecos das grandes civilizações antigas e a humanidade caminhava sob a sombra do Império Romano, havia uma ilha distante, conhecida como Patmos, pequena, rochosa e isolada. Essa ilha parecia ser o último refúgio de um mundo que se perdia nas sombras do domínio imperial. O Império Romano, com sua vasta e implacável máquina de controle, dominava terras e povos, impondo uma tirania que sufocava qualquer tentativa de desafio ao seu poder absoluto. As ideias que ameaçavam derrubar o império eram sufocadas, as vozes que se erguiam contra sua autoridade eram silenciadas, e os homens que ousavam proclamar uma nova fé eram exilados, abandonados às margens do mundo conhecido. Mas, naquela ilha isolada, onde as ondas do mar Egeu batiam incessantemente contra as pedras, um homem se encontrava solitário. Ele não era um simples homem, mas um dos 12 discípulos que haviam seguido o Mestre Jesus Cristo. Seu nome era João, o discípulo amado, e ele vivia exilado ali, longe de seus irmãos e da terra que tanto amava. O Império Romano acreditava que ao enviá-lo para esse retiro forçado, poderia apagar a chama de sua fé, suprimir sua voz e impedir a propagação da mensagem que ele levava. Porém, o Império subestimava o poder do espírito humano, especialmente o espírito daqueles que são tocados pela presença divina. João não era uma vítima do destino. Ele estava ali por um propósito maior do que qualquer ser humano poderia compreender. A ilha de Patmos, aparentemente vazia e desolada, tornou-se o palco onde a revelação do futuro seria dada, onde os mistérios do céu seriam desvelados para ele. E no silêncio e na solidão de Patmos, a alma de João estava mais próxima de Deus do que em qualquer outro lugar. Era uma solidão sagrada, uma preparação para algo que iria além do tempo e do espaço. Enquanto João caminhava sozinho por aqueles caminhos de pedra, a brisa do mar tocava seu rosto como se fosse uma carícia do próprio Deus. O som das ondas, que quebravam nas rochas com um estrondo profundo, parecia ser uma melodia sagrada, um cântico do universo, uma lembrança constante da grandeza divina que permeava todas as coisas. João estava em retiro, mas não estava só. Ele sentia a presença do divino de uma maneira íntima e profunda, mais forte do que jamais havia sentido. Ele sabia que estava sendo preparado para algo grandioso. E foi nesse contexto de meditação profunda e oração fervorosa que uma noite, enquanto o véu da escuridão cobria a ilha, João teve a experiência que mudaria sua vida e a história da humanidade. Uma visão indescritível e transcendental se abriu diante dele. A terra e o céu se uniram em um único espaço sagrado, onde a luz divina irradiava de cada poro do universo. João, com os olhos voltados para o céu, sentiu como se sua alma fosse arrancada de seu corpo e levada para além de qualquer limite humano. Ele foi transportado para um reino além do tempo e do espaço, onde o divino e o humano se entrelaçam de maneira inefável. A visão começou como uma voz que não era como qualquer outra voz que ele tivesse ouvido antes. Não era uma voz humana, mas algo muito mais poderoso, que parecia vibrar nas profundezas do seu ser. Era a voz de Cristo, o Mestre glorificado, o Filho de Deus, que o chamava para adentrar no mistério do céu e da terra. "Vem", dizia a voz, "e te mostrarei o que deve acontecer." João, tremendo diante dessa presença sublime, não hesitou. Ele sabia que esse chamado era a resposta divina à sua vida de fé, a manifestação do plano divino para os tempos que estavam por vir. Com reverência e temor, João levantou os olhos para o céu e o que viu diante dele era algo que nenhum homem, em toda a história, havia visto antes. Um trono resplandecente, como o sol nascente, se erguia no centro do universo, iluminando tudo ao seu redor com uma luz tão intensa que parecia fundir céu e terra em uma unidade divina. Ao redor do trono, um arco-íris de esmeralda queimava com uma luz viva, representando a aliança eterna entre Deus e a humanidade, uma aliança que nunca seria quebrada. A beleza desse arco-íris era indescritível, pois representava a promessa de que, apesar das tribulações e desafios da vida, a graça de Deus sempre prevaleceria. Diante desse trono estavam 4 seres viventes, figuras poderosas e misteriosas, que guardavam o santo da santidade. Eles eram os guardiões da presença divina, as criaturas mais próximas de Deus, e sua adoração era eterna. Ao redor deles estavam 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre suas cabeças. Esses anciãos representavam a totalidade do conhecimento e da sabedoria divina, e se postravam diante de Deus em uma reverência que transcendia o entendimento humano. Todos estavam adorando, proclamando a eternidade de Deus como a raça sagrada.
Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de venir. A voz era poderosa, mas cheia de suavidade, um cântico eterno que ressoava nas profundezas do cosmos. Mas, no centro dessa visão gloriosa, havia algo ainda mais misterioso e intrigante. Na mão direita daquele que estava sentado no trono, repousava um livro selado com 7 selos. Este não era um livro comum, mas o próprio símbolo do destino do mundo, da história divina que estava sendo escrita diante dos olhos de João. O livro estava selado, e sua abertura estava reservada para um momento sagrado e único na história da humanidade. O livro continha os mistérios do universo, as verdades que só poderiam ser reveladas no devido tempo. E então, surgiu a grande questão: quem seria digno de abrir esse livro? Quem teria autoridade para desatar os selos e revelar os segredos divinos que estavam guardados ali? João, sentindo a grandeza e a gravidade do momento, chorou. Ele sabia que de alguma forma a salvação da humanidade estava atrelada a esse livro, mas ele também sabia que, como ser humano, ele era indigno de tocar tais segredos. Ele se sentiu pequeno diante de tal grandeza. Mas foi então que um dos anciãos se aproximou dele e, com uma voz suave e cheia de esperança, lhe disse: "No lores, he aqui que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos." A revelação era clara. O Cordeiro, o Cristo ressuscitado, era o único digno de abrir o livro e desatar os selos. Ele, o leão da tribo de Judá, o Salvador, era o único com autoridade para revelar os destinos do mundo e da humanidade. O Cordeiro, como se tivesse sido imolado, apareceu diante de João, cheio de poder e majestade. Ele tomou o livro da mão direita de Deus e, com um gesto majestoso, começou a desatar o selo. Cada selo que se rompia trazia consigo uma nova revelação, uma nova visão. A cada selo, o universo inteiro parecia ser transformado, como se os próprios alicerces do mundo estivessem sendo alterados. O primeiro selo revelou um cavaleiro montado em um cavalo branco, simbolizando a conquista, a propagação das ideias e a luta pelo controle da alma humana. O segundo selo trouxe consigo o cavaleiro do cavalo vermelho, que empunhava uma espada, trazendo guerra e conflito para a terra. O terceiro selo revelou uma balança, simbolizando a escassez e a desigualdade, a luta pela sobrevivência e os desafios da humanidade em tempos de fome e necessidade. E o quarto selo trouxe consigo o cavaleiro do cavalo pálido, que personificava a morte, o fim de todas as coisas terrenas, e a lembrança de que, por mais que vivamos, a morte é uma parte inevitável do ciclo da vida. Quando o Cordeiro começou a desatar o primeiro selo, o próprio universo pareceu prender a respiração. O peso daquilo que estava por vir parecia ser sentido não apenas por João, mas também por todas as criaturas celestiais e terrestres. As leis naturais estavam sendo desafiadas, os tempos estavam prestes a mudar, e a grande revelação do plano divino começava a ser desvelada diante de seus olhos. O primeiro selo foi rompido com uma força sutil, mas indiscutível. João, com os olhos fixos no Cordeiro, viu surgir diante dele um cavaleiro montado em um cavalo branco. Esse cavaleiro, que empunhava um arco com uma flecha, foi uma visão cheia de significados. O cavalo branco simbolizava a pureza e vitória, enquanto o arco e a flecha representavam a conquista, a disseminação de ideias e o poder da palavra. Mas a visão era ambígua, pois embora a vitória fosse anunciada, ela trazia consigo a pergunta: qual é o custo de tal vitória? O cavaleiro não parecia ser uma figura de terror ou destruição, mas alguém que marchava com uma missão, alguém que estava no comando de uma causa maior. Sua aparência refletia a grandiosidade de um império que se expandia, o ímpeto das ideias que cruzavam as fronteiras do conhecido. Mas, ao mesmo tempo, ele carregava o peso de um dilema profundo: a conquista de um império ou a conquista do coração humano. Ele não estava apenas guerreando contra nações, mas contra os próprios pensamentos e crenças que limitavam a liberdade do espírito humano. Como as flechas do cavaleiro atravessavam os corações dos homens, as suas palavras também penetravam as mentes e as almas. O cavaleiro de branco era, de certo modo, uma representação das ideias dominantes, das grandes transformações culturais e espirituais que iriam conquistar a humanidade. Era um símbolo das lutas ideológicas que moldam o destino dos povos e das civilizações. O que ele vinha conquistar não era apenas a terra, mas também as consciências dos indivíduos, a percepção do mundo que, à medida que se expandia, moldava os destinos de todos os seres humanos. Assim que o primeiro selo foi rompido,
um profundo silêncio tomou conta do universo. Mas logo, o segundo selo foi quebrado. E com ele, surgiu o Cavaleiro do Cavalo Vermelho. Este cavaleiro trazia consigo uma espada, símbolo da guerra, do conflito e da divisão. Ele cavalga com uma determinação feroz, representando o poder de destruir a paz que foi estabelecida por seus predecessores. O vermelho de seu cavalo não era apenas uma cor vibrante, mas um reflexo do sangue derramado, dos corpos caídos e das destruições causadas pelas guerras travadas ao longo da história. Seu olhar não era só de vitória, mas de uma necessidade insaciável por conquistas, e ele ia onde a paz não mais reinava, deixando para trás os rastros de desolação. Com a chegada do Cavaleiro Vermelho, a guerra se espalhou como uma sombra. As nações, antes unidas em acordos e tratados, começaram a se despedaçar. A espada que ele empunhava cortava, não apenas as fronteiras físicas, mas também as relações humanas. O Cavaleiro Vermelho representava a divisão, a destruição de laços de fraternidade e a ascensão das forças que regem os conflitos internos da alma humana. Ele não trazia apenas a guerra entre os povos, mas também as batalhas internas que cada indivíduo trava dentro de si, o conflito entre o bem e o mal, a dúvida e a certeza, a escolha entre o amor e o ódio. O segundo selo era um aviso de que as divisões, as tensões e os conflitos estavam por vir, não só no mundo exterior, mas também no interior de cada ser humano. Cada guerra travada, cada espada levantada, não era apenas uma guerra de poder, mas uma luta pela alma humana. O Cavaleiro Vermelho era o reflexo do espírito da violência que sempre esteve presente, às vezes latente, mas muitas vezes tomando forma naquilo que mais amedronta a humanidade: o desejo de domínio e destruição. Com o segundo selo rompido, o terceiro selo foi desatado, e uma nova visão apareceu diante de João. O terceiro cavaleiro apareceu montado em um cavalo negro, e nas suas mãos ele não trazia uma espada, mas uma balança. As balanças, que simbolizam a justiça e o equilíbrio, pareciam ser o reflexo da equidade, mas também da escassez e da miséria. Este cavaleiro representava o julgamento, mas não no sentido de um castigo divino imediato, mas na forma de um juízo baseado na desigualdade, na fome e na falta de recursos essenciais para a sobrevivência. A balança simbolizava a escassez que se aproximava, o desequilíbrio das economias humanas e a luta pela sobrevivência. O Cavaleiro do Cavalo Negro vinha com a mensagem de que a fome e a pobreza se espalhariam pela terra, mas não de forma inevitável, como um destino predeterminado, mas como um reflexo das escolhas humanas, do mau uso dos recursos e das riquezas que o planeta oferece. As vozes dos empobrecidos e famintos ecoavam, mas eram abafadas pelo peso das balanças da desigualdade social, da corrupção e da exploração. Mas havia algo peculiar na visão do terceiro selo: a instrução clara de que o vinho e o óleo não seriam tocados, porque proteger o óleo e o vinho, que eram símbolos de riqueza e luxo, enquanto o trigo e a cevada eram tão escassos. A mensagem parecia ser um reflexo de que, enquanto muitos sofrem pela falta do básico, outros acumulam as riquezas de forma excessiva e desmedida. O Cavaleiro Negro representava o momento em que as forças econômicas que regem o mundo tornariam os pobres mais pobres e os ricos mais ricos, criando uma disparidade irreparável. Por fim, o quarto selo foi rompido, e uma visão de desolação se desdobrou. O Cavaleiro do Cavalo Pálido apareceu, montado sobre o cavalo da morte. A morte não era apenas a morte física, mas a morte de todos os ideais que os homens haviam construído. A morte não era apenas a dissolução dos corpos, mas também a extinção das esperanças, dos sonhos e da própria humanidade. Com ele vinha o inferno, um lugar de tormento e sofrimento, onde os seres humanos seriam consumidos pelo ciclo da destruição que, ao longo do tempo, se mostraria implacável. Este cavaleiro era o símbolo da finitude da vida humana, do ciclo natural que leva tudo o que existe à decadência. Ele lembrava a todos que, por mais que os seres humanos se esforcem para controlar o destino, há uma força maior, invisível e implacável, que todos devem enfrentar: a morte. Mas, mesmo na face da morte, havia uma mensagem de reflexão profunda. A morte não deveria ser vista como o fim, mas como uma transição, uma parte do ciclo eterno da vida, onde cada fim é inevitavelmente um novo começo. Enquanto João observava a visão dos quatro cavaleiros e os selos se desatando, ele percebeu que cada cavaleiro representava uma parte fundamental da condição humana: a conquista, a guerra, a desigualdade e a morte. Mas por trás dessas imagens, havia um chamado para algo mais profundo,
algo que transcendía a superfície das aparências. A humanidade estava sendo desafiada a olhar para dentro de si mesma, para refletir sobre seus próprios valores, suas escolhas e principalmente sobre o legado que deixaria para as gerações vindouras. Parte 13. O clamor das almas e a promessa de redenção. À medida que a visão se aprofundava, João viu algo mais, algo que transcendeu os cavaleiros e os selos. No altar celestial estavam as almas dos mártires, aqueles que haviam sofrido e dado sua vida em nome de algo maior do que eles mesmos. Eles não estavam clamando em desespero, mas em esperança. Suas vozes se uniam em um coro de desejo por justiça, por redenção. As almas clamavam: «Hasta quando, Senhor soberano, santo e verdadeiro, não juzgas e vengas nuestra sangre?» A imagem dessas almas sob o altar era uma representação do sofrimento humano que, embora profundo e real, não era em vão. Era um chamado à justiça divina. Uma lembrança de que, apesar da aparente lentidão de Deus, sua justiça era perfeita e que o tempo de descanso e de revelação se aproximava. Cada alma de mártir recebia uma túnica branca, como símbolo da pureza e do sacrifício que haviam feito. Era um lembrete de que a justiça de Deus não era apressada, mas era infalível, e que no momento devido, todas as coisas seriam renovadas. Com o rompimento do quarto selo, João testemunhou um cenário que parecia transcender todas as limitações do entendimento humano. O quarto cavaleiro, montado em um cavalo pálido, vinha para completar o ciclo das visões. Ele era a personificação da morte, mas a morte não era apenas uma ausência. Era uma presença inelutável, uma força cósmica que permeia o universo, governando o destino de todas as criaturas vivas. Com ele vinha o inferno, simbolizando a totalidade do sofrimento humano, mas também o espaço onde o mistério da existência se revela de maneira mais crua e profunda. O cavaleiro do cavalo pálido não apenas representava a morte física, mas também as mortes espirituais, as mortes das esperanças humanas, as mortes dos sonhos, das lutas pela justiça e pela verdade. A morte traz consigo a reflexão inevitável sobre o ciclo da vida. Tudo o que nasce deve um dia perecer. Mas ao mesmo tempo, esse cavaleiro com seu manto pálido e seus olhos vazios nos lembrava de que a morte é um catalisador, não para o fim, mas para o recomeço. Porque na morte, na transformação e na renovação, a verdadeira natureza do ser humano é revelada. Essa imagem de morte e renovação ecoa em todos os aspectos da história humana. Não se trata apenas da morte do corpo, mas da morte das falsas ilusões, das construções efêmeras que a humanidade cria para se proteger da verdade. A morte do ego, a morte das limitações impostas pela mente humana. O cavaleiro pálido não era um inimigo a ser temido, mas uma figura a ser compreendida, pois é através dele que os mistérios mais profundos da alma humana se revelam. Assim que o quarto selo foi rompido, uma grande quantidade de almas martirizadas, aquelas que haviam sido mortas por suas convicções, apareceu diante de João. Eles estavam sob o altar de Deus, suas almas clamando por justiça, mas sua súplica não era por vingança, mas por a realização do plano divino, uma busca pela restauração de todas as coisas. Eles não estavam reclamando, mas afirmando que seu sofrimento tinha um propósito eterno. Cada alma recebeu uma túnica branca, um símbolo de sua pureza e sacrifício. Eles estavam aguardando pacientemente o cumprimento das promessas divinas, sabendo que o momento da redenção estava se aproximando. Essas almas martirizadas eram representantes da luta espiritual que todos os seres humanos enfrentam. O seu sofrimento não era apenas físico, mas o reflexo das batalhas internas que todos enfrentamos ao tentar viver de acordo com princípios e verdades mais profundas. Eles nos lembram que o sofrimento, mesmo quando parece incompreensível, tem um propósito divino que se desvelará no tempo certo. Enquanto João observava, o céu foi preenchido como um grande sinal. Uma série de acontecimentos cósmicos tomou lugar. Havia um grande terremoto, e o sol se tornou negro como saco de crina, e a lua se tornou como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira lança seus figos verdes quando é agitada por um grande vento. O céu se recolheu como um pergaminho que se enrola, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Essas imagens de cataclismos cósmicos eram mais do que simples símbolos de destruição. Elas representavam as forças de transformação que iriam sacudir os alicerces do que era conhecido, o desmantelamento das estruturas erradas da sociedade e do espírito humano. Esse grande terremoto não era apenas um sinal de destruição, mas de renovação, pois as fundações falsas seriam removidas para dar lugar ao novo, ao verdadeiro.
Quando o sexto selo foi rompido, João viu que as pessoas, dos mais altos aos mais baixos, dos mais ricos aos mais pobres, todos se esconderam em cavernas e montanhas, clamando por proteção contra o grande dia da ira do Cordeiro. Eles sabiam que o juízo final estava chegando, que a verdade seria finalmente revelada e que tudo o que haviam feito em suas vidas seria trazido à luz. Mas o grande clamor por refúgio não era apenas uma reação ao medo da morte ou da destruição. Era uma busca pela verdade, uma tentativa de escapar da luz reveladora de Deus. Todos os corações, por mais endurecidos que estivessem, estavam finalmente sendo confrontados com o que sempre haviam evitado: a verdade sobre si mesmos, sobre o mundo e sobre o papel que haviam desempenhado na história. Neste momento, João percebeu que o rompimento do sexto selo não era apenas sobre a destruição do mundo físico, mas sobre a destruição das ilusões espirituais. As montanhas que desapareceriam representavam as falsas fundações sobre as quais a humanidade se havia apoiado. O grande terremoto era o choque da verdade contra o ego humano. O momento em que todos seriam forçados a olhar para a realidade sem os filtros que haviam criado ao longo do tempo. Após o rompimento do sexto selo, João viu outra visão. Ele observou 4 anjos que estavam posicionados em 4 pontos cardeais da terra. Eles tinham o poder de controlar os ventos, mas antes de soltar os ventos que traziam destruição, um anjo apareceu do norte, com o selo de Deus vivo. Esse anjo pediu que os outros anjos não danificassem a terra, o mar ou as árvores até que os servos de Deus fossem selados em suas testas. Esse ato de selar os servos de Deus era um símbolo profundo de proteção divina. Cada servo que seria selado estava sendo marcado para a salvação, uma prova de que, apesar da grande tribulação e da destruição iminente, havia uma promessa de preservação e redenção. O selo de Deus não era apenas um marcador físico, mas um símbolo de que aqueles que eram fiéis a ele seriam protegidos das calamidades que se aproximavam. Então, viu que os servos selados eram por 24,000 de todas as tribos de Israel, mas logo ele percebeu que essa visão não era limitada a Israel. Uma multidão imensa, de todas as nações, tribos, povos e línguas, estava de pé diante do trono e do Cordeiro, com palmas nas mãos, proclamando a salvação de Deus. Esta multidão não estava limitada à linhagem de Israel, mas incluía todos aqueles que haviam sido redimidos pelo sacrifício do Cordeiro. A visão da grande multidão simbolizava a universalidade da salvação divina. A mensagem de redenção não era exclusiva de um povo, mas se estendia a todas as nações e culturas, a todos os povos e línguas. A salvação oferecida pelo Cordeiro era inclusiva, abrangente e eterna. Essa multidão estava vestida de branco, com palmas nas mãos, sinal de vitória, de paz e de celebração. Enquanto João observava essa visão de salvação e redenção, ele foi questionado por um dos anciãos sobre quem eram esses que estavam vestidos de branco e o que representavam. O ancião explicou que esses eram os que haviam passado pela grande tribulação e que agora estavam diante de Deus, adorando eternamente. Eles haviam lavado suas vestes no sangue do Cordeiro e por isso estavam purificados, prontos para viver em sua presença para sempre. A grande tribulação não era apenas uma série de eventos cataclísmicos, mas um processo de purificação. Era o momento em que os fiéis seriam refinados, testados e purificados pelo sofrimento, pela luta espiritual e pelas dificuldades da vida. Mas no final eles seriam vencedores, porque sua fé os havia sustentado. A tribulação, então, não era um castigo, mas um meio pelo qual os fiéis seriam preparados para o que estava por vir. João viu então a visão de um grande trono branco e no centro dele o Cordeiro. À medida que todos se reuniam ao redor, uma voz proclamava que o grande julgamento estava para acontecer. O livro da vida foi aberto, e todos os mortos foram julgados de acordo com suas obras. Este não era um julgamento baseado em pura condenação, mas em uma avaliação justa e divina do coração humano. Cada ação, cada palavra e cada pensamento seriam trazidos à luz, e aqueles que haviam vivido segundo a verdade divina seriam recompensados.